Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Clube da Leitura no ar e provavelmente vocês já me viram aí em algum outro vídeo com essa mesma roupa, mas é aquilo, né? Sentamos pra gravar, então a gente tem que aproveitar o nosso tempo e gravar o máximo que der. E aí, o Clube da Leitura de hoje tá muito mais que especial. Nossa, nós falamos a respeito do casamento na semana passada e nessa semana vamos entrar aí na intimidade do casal, na noite de núpcias de Claire e Jamie. Gente, tem algumas coisas que eu vou precisar pular nesse capítulo, óbvio, claro, porque se o YouTube me pega falando essas coisas que estão escritas aqui no livro, ó, bloque no meu vídeo na mesma hora e quiçá no meu canal, olhem lá, hein? Então, assim, muita coisa eu vou precisar pular, vou precisar aí falar de uma forma diferente, mas para nós que lemos, gente, foi intenso, não foi? Me digam. Foi intenso pra vocês também? Pra mim foi. Bom, semana que vem nós vamos ler capítulo 17, capítulo 18. Já deixem anotado aí, peguem o caderninho de vocês, façam suas anotações pra vocês não esquecerem nenhum detalhe importante pra gente comentar semana que vem. Vamos lá começar a falar desse capítulo. Bom, a Claire já começa nos falando aí no início desse capítulo que há apenas 6 semanas que ela estava ali, né, no século XVIII. Haviam apenas 6 semanas que ela estava ali e, assim, a vida dela já tinha mudado de ponta cabeça. Ela já tinha ficado viúva, né? Ela era uma inglesa viúva e estava se casando com um escocês para salvar sua própria pele, para salvar sua própria pele, mas estava se casando com um escocês. Então, assim, né, que bela reviravolta a vida dela deu e ela começa nos relatando isso no início do capítulo. A Claire nos relata que é muito difícil para ela ter que consumar o casamento, que há pelo menos 8 anos que ela só se deitava com o Frank, então para ela era muito difícil estar com outro homem. Aqui também nesse trecho ela nos diz que ela tivera muitas paixões na época da guerra, mas que nenhuma chegava realmente aos finalmente. Sempre ficava naquela coisa do flerte e tal, mas sempre passava. E dessa vez não, ela realmente precisava consumar um casamento, então pra ela era muito difícil se deitar com outro homem, a não ser o Frank. Mas aí ela nos diz algo que a gente já tinha percebido, né? Só ela que não queria, assim, assumir pra ela mesma. Que era muito difícil pra ela se entregar para outro homem, era difícil. Mas poderia ser mais difícil ainda se ela não sentisse a atração que ela sentia pelo Jamie. Ela revela que ela sentia uma atração muito forte por ele e que isso deixava as coisas ali um pouco mais fáceis. E agora eles estão lá no quarto deles pra realmente consumar o casamento e assim, eles estão tentando quebrar o gelo que existe entre eles, gente. Na verdade, nem é um gelo, não, é um iceberg inteiro, porque assim, a situação tá tensa no quarto, eles estão bem constrangidos, mas aí o que eu acho muito fofo é que eles começam a conversar. O Jamie, ele segura na mão da Claire, assim, de uma maneira natural, né? Afinal, agora ele é marido dela, ele é esposo dela. E aí eles começam essa intimidade deles por um carinho nas mãos e começam a falar sobre o passado de ambos. Eu acho que, gente, não existe prova, assim, de respeito maior do que essa, sabe? O toque ali nas mãos, o carinho, sabe? A conversa dos dois, um querendo saber um pouco mais sobre o outro. E ali, o toque pelas mãos, pra começar uma intimidade que vai ficar cada vez maior aí no decorrer desse capítulo. Então, achei isso sensacional. Esse carinho nas mãos, essa troca, esse respeito dos dois ali logo no início do capítulo, no início ali da noite de núpcias deles. E essa outra coisa que eu acho muito bacana é que mesmo James sendo ali um escocês, né, do século XVIII, gente, lendo o livro, vocês conseguem perceber o quão os homens daquela época eram grotescos, eram ignorantes, eram homens, assim, que não davam a mínima para as mulheres. E ver que o Jamie é diferente da maioria desses homens é incrível, sabe? Ele, ainda assim, ele não deixa de ter as características de um escocês, ele é chucro às vezes, ele é ignorante às vezes, mas ele também sabe muito bem respeitar a Claire, sabe? Inclusive que na noite de núpcias ele fala coisas pra ela a respeito de respeito mesmo, assim, que são lindíssimas. Ele respeita muito ela, respeita as memórias que ela tem do Frank e assim, sensacional, gente. Que homem, né? Que homem esse Jamie Fraser. Bom, aí depois de alguns momentos chega a hora da Claire saciar a curiosidade dela, né? Afinal, porque o Jamie tinha aceitado se casar com ela. Os motivos dela estavam muito claros, mas os dele nem tanto assim. Afinal, ele era jovem, ele era um homem que poderia ter escolhido qualquer outra mulher. Ele tinha 23 anos quando se casou com a Claire. Então, assim, ele poderia ter escolhido qualquer outra mulher. Ele era um homem bonito, atraente.
Mas e aí, por que ele se casou com ela? Ela pergunta isso pra ele. E é neste momento onde ele pede sinceridade a ela. Lembram aquele pacto de sinceridade que eles fazem na série? Aqui também eles fazem esse pacto de sinceridade. E ele pede pra ela não mentir pra ele em hipótese nenhuma. Ele sabe que tem coisas que ela não quer contar e que ela não vai contar, e ele respeita isso, assim como ele também tem coisas que ele não pode contar pra ela agora. Mas que se ao falarem alguma coisa, que essa coisa seja verdade, que eles nunca mintam um para o outro. Eles fazem esse pacto de sinceridade aqui na série também e acontece de uma forma muito bonita. Bom, feito isso, feito esse pacto, ambos estão acordados com este pacto de sinceridade, e aí chega o momento de Jamie contar pra Claire por que ele se casou com ela. Existem dois motivos que ele fala que ele ainda não pode revelar pra ela, mas ele vai revelar logo em breve. Mas aí o grande motivo, o principal motivo para ele ter aceitado fazer isso era livrar ela das mãos do Randall. Afinal, ele sabia tudo que ele era capaz de fazer e ele não queria que ela passasse por tal situação. Você está salva, disse ele com firmeza. Tem meu nome e minha família, meu clã e, se necessário, a proteção do meu próprio corpo também. Ele fala essa frase pra ela também nos livros e é uma das frases mais lindas que eu acho que ele já falou pra ela. Ele também revela pra ela que ele queria muito ir pra cama com ela desde muito tempo já. Ele queria muito ir pra cama com ela e que ele jamais faria isso sem pedi-la em casamento, né? Sem ter se casado com ela. E eu achei assim, ó, muito fofinho dele. Gente, que homem íntegro, né? Nossa, foi muito bem criado, né? Podemos ver que a senhora Ellie e o Brian souberam criar o filho dele, na verdade, os filhos deles, né? Porque a Janet também é uma mulher e tanto, né? A Janet e a Jane também é uma mulher e tanto. E aí, na metade desse capítulo, o Jamie ele começa a contar sobre a infância dele, como que ele, onde ele passou a infância dele, como foi crescer ali, onde ele cresceu, com a família dele. Conta também que a família dele é muito grande, tanto por parte dos Frasers quanto dos Mackenzie, mas dos Frasers mais ainda, porque a família ali por parte dos Frasers era meio dividida, né? Então, assim, era muito maior. Eu acho isso, assim, muito bacana, porque a gente consegue aí vislumbrar um pouquinho do passado do Jamie. E ele também conta pra Claire um pouquinho sobre como ele chegou a Paris, né? Como foi o tempo onde ele viveu em Paris, por que ele foi parar lá. E que, inclusive, no momento onde ele encontra a Claire na mata, né, ele estava retornando do mosteiro de Paris. E aí a Claire vira e fala, nossa, já tá ficando tarde, né? Eles conversam muito, gente, eles conversam demais. Eles falam de assuntos muito importantes para ambos, para realmente se conhecerem, né? A Claire também fala um pouquinho do passado dela. Não fala muita coisa, né? Porque ela também não pode revelar muita coisa para ele, mas ela conta bastante coisa legal também pro Jamie, e eles se conhecem muito. E aí chega a hora de quê, né? Deles irem pra cama consumar esse casamento, né? Afinal, o tempo tá passando, tá ficando tarde. E sabe aquela frase clássica do Jamie, onde a Claire fala, a gente tem que ir pra cama. Aí ele fala, pra cama ou dormir? Então, é a primeira vez quando ele fala essa frase pra ela, é aqui nesse capítulo. Achei um máximo ler isso aqui. E eles estão muito constrangidos, ambos estão muito nervosos, com vergonha assim um do outro, constrangidos com a situação. E uma maneira mais leve que a Claire acha de fazer isso é um ajudar o outro a se despir. E aí eles começam e finalmente eles chegam aos finalmente. O que é bacana da gente ver também durante essa descrição é o quanto os dois eles estavam assim confortáveis, né? Depois que eles fizeram o ato, eles estavam confortáveis um com o outro, sabe? Eles começam a conversar, eles estão assim, íntimos mesmo. Eles estão confortáveis um na presença do outro. E é muito legal ver isso. A gente nem lembra que Frank existe nesse momento, gente. Nossa, a última coisa que a gente vai pensar é que Frank existe. E garanto que a Claire também não estava pensando muito em Frank. Aliás, né? Tenho certeza que não estava, porque ela não revela isso pra nós nessas partes aqui do livro. E aí a Claire cisma que o quê? Que eles precisam comer algo, afinal eles já estão lá em cima há algum tempo, e aí ela vai saindo assim pra buscar algo pra comer, o Jamie fala, não, 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 mas aí ela já abriu a porta, já é tarde demais, e aí estão todos aqueles homens lá na parte de baixo ali, né? Esperando ela sair do quarto, ela ou o Jamie, e começam a fazer perguntas constrangedoras, começam a brincar com eles, falando a respeito da noite de núpcias dele, e a Claire, assim, entra, morrendo de vergonha. Aí o Jamie tá rindo lá na cama, falando, olha, eu tentei te avisar pra você não ir, eu tentei, né? E é quem acaba descendo pra buscar esses alimentos é o Jamie. E ele retorna trazendo, assim, alimentos pra eles poderem ficar, assim, bastante tempo no quarto sem precisar sair
de lá novamente. Então agora é certo que o casamento dos dois foi consumado, todo mundo lá embaixo tem certeza disso, todo mundo lá embaixo viu, e agora não resta mais dúvidas, a Claire é uma Fraser. Bom, vamos lá, né? É uma coisa que eu achei muito bacana e que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, é que eu acho surreal essa parte do livro, que a Diana dá muito empoderamento para Claire, para as mulheres, né? Geralmente quando lemos um livro, vemos uma série ou um filme, é raro quando a perspectiva das cenas sexuais é dada pela mulher. Muitas das vezes, o homem é quem narra o acontecido, ou é o homem que está no controle da situação. Aqui não, gente. Aqui era a Claire que estava no controle da situação. O Jamie era virgem. Ela quem sabia, assim, né? Ela quem era a mulher experiente. O Jamie não precisou muito da ajuda dela ali, mas sim, ela deu ajuda ao Jamie, ela ensina várias coisas pra ele e ela nos conta da perspectiva sexual dela. Eu acho isso incrível, acho isso muito maravilhoso. Diana é uma escritora incrível, né? Nossa, a gente não tem como nem, assim, negar isso. Mas essas partes aonde ela coloca a Claire ali, aonde ela dá voz ali, né, à sexualidade da mulher, nossa, acho incrível essa parte do livro. Me contem se vocês também acham isso assim demais. Capítulo 16, Um Belo Dia. Bom, esse capítulo aqui, eles saem pra se conhecer melhor, pra conversar mais, né? Eles vão aí pra uma colina pra terem um tempo deles sozinhos, pra conversarem, e aí eles criam uma conexão muito maior. A Claire nos relata no início do capítulo que a intimidade que eles tinham conquistado na noite anterior, aqui ela tava meio que perdida, sabe? Eles estavam se estranhando de novo, estavam constrangidos um na presença do outro novamente. Mas, claro, gente, eles se conhecem há 6 semanas. Eles estão casados há uma noite. Mal se conhecem, mal sabem um da vida do outro. Então, eles estão construindo a intimidade deles aqui. Então, é muito natural que isso aconteça. E, gente, pra falar a verdade, eu acho que a Claire, mesmo sendo casada com o Frank pelo tempo que ela foi, a intimidade dela com o Jamie foi muito maior em muito pouco tempo, sabe? Não tem como comparar a ligação que ela tem com o Jamie nesse momento, nesse pouco de tempo, a ligação que ela tinha com o Frank naqueles anos todos, sabe? Pra mim essa conexão é muito maior e assim... E eu tenho certeza que a volta da Claire ali pro passado não foi por acaso, não foi um acaso, não foi assim um acidente do destino. Tem um propósito por trás disso tudo e eu vou conversar com vocês sobre isso no tempo certo. O Jamie, ele conta pra Claire um pouco sobre a vida dele, um pouco mais sobre a vida dele, e ele fala pra ela que ele não ficou na França porque ele tinha assuntos a tratar na Escócia. Quem é que tinha assassinado o homem pelo qual ele levou a culpa? E aí o Dougal, ele conseguiu essa informação. Na verdade, o Colin conseguiu essa informação e passou essa informação pro Dougal ir buscar o Jamie e levá-lo ao encontro desse tal de Horrocks. Ele também conta que ele preferiu voltar, né, pra companhia do Colin e do Dougal a voltar pra Lillibroke. Primeiro, porque ele era um procurado, e segundo, porque ele já tava assim, né, chateado. Porque segundo o Dougal, a Jenny tava grávida do Randall e tinha se casado com um oficial inglês. Então ele tava assim, nossa, pé da vida, chateado, e preferiu não ter esse desgosto voltando pra Lillibroke. Lembra da tal machadada que o Jamie ele leva na cabeça quando ele tá indo pro mosteiro em Paris, né? Que inclusive lá eles cuidam desse ferimento dele. Então ele também conta pra Claire que ele desconfia que o Dougal possa ter feito isso, né? Porque eles morriam de medo do Jamie querer assumir o poder caso o Colin morresse depois. Ele nos relata aqui que grande parte das pessoas de Leoch não escolheriam o Dougal porque não concordam com os métodos dele. Então, pelo filho do Colin ser uma criança ainda, o Hamish ainda ser uma criança de 10 anos, o favorito para assumir ali a chefia do clã seria o Jamie, já que ele é um Mackenzie nato, né? Então ele desconfia que o Dougal possa ter feito isso para que ele não assumisse o poder. Durante essa conversa deles, eles estão ali super de boas e eles são surpreendidos pelos homens da patrulha que estão passando logo abaixo. Eles se escondem ali e o que eu acho muito bacana, muito bonitinho, é que a Claire ela fica com muito medo de perder o Jamie depois disso. Ela fica assim, eles não estão atrás de você não, né? Será que eles vieram atrás de você? Ela tá com muito medo deles terem vindo atrás do Jamie e ele deixa ela ali bem tranquila falando que ele não vale tanto assim e que provavelmente eles estão só de passagem.
O Jamie ele revela pra Claire também que o Dougal tinha interesse sim nesse casamento dos dois. Afinal, o Jamie sendo casado com uma inglesa, com uma Sassenach, as pessoas de Lyork jamais iam aceitá-lo como chefe do clã com uma inglesa sentada ao seu lado, né? Então, pro Dougal, esse casamento aí também era uma boa. Eles saíram pra pescar nesse dia. Tem uma cabecinha aqui, tá, gente? Sentadinha aqui comigo, então vocês não reparem que ele acabou de acordar. E nesse dia, o Jamie tinha separado para levar a Claire para pescar. E ela nos relata em vários detalhes dessa pescaria, vários detalhes aí que do Jamie ensinando ela a pescar. É um dia bastante leve, um dia bem bacana. E os dois realmente começam a criar uma conexão mais forte. E aí ela nos conta que o Jamie faz uma pergunta para ela, né? Se ele e o Frank, eles são parecidos. E ela fala que eles não podiam ser mais diferentes. Dá um oi? Então, oi? Ai, meu Deus. Fala, oi, galera. Eu acabei de acordar. Vocês se importam se eu participar desse vídeo? Eu juro que eu vou ficar quietinho, sentadinho. E a Claire fala que eles não podiam ser mais diferentes um do outro. E ela começa a falar aí das características físicas que eles têm de diferente. Pra mim, está na página 272. E ela também nos relata que ela se sentia muito atraída pelo Jamie, mesmo antes, assim, dessa ideia de casamento. Ela fala que foi muito difícil para ela assumir isso para ela própria, mas que ela já via se sentindo atraída por ele há muito tempo. O Jamie menciona, meio que por acaso para Claire, que ele havia feito algumas condições pro Dougal para que esse casamento acontecesse, e ela fica muito curiosa, claro, lógico, e pergunta para ele quais eram essas condições. A primeira condição era que eles estivessem num lugar decente para consumar o casamento, afinal ele não queria fazer isso debaixo de uma moita, assim como ele mesmo disse. Ele exigiu que eles se casassem diante de um padre de verdade, assim como manda o figurino e não só no papel. E exigiu também que ela tivesse um traje adequado. Afinal, ele notou que ela não queria se casar e ele pensou que se ela tivesse um vestido bonito, né, ela ia se animar mais pra se casar com ele. Ele pensou em todos os detalhes. É muito diferente do episódio, gente. O episódio é bem diferente daqui. E eu juro que eu fiquei muito assim na dúvida se eu gostei mais de como aconteceu na série ou de como aconteceu nos livros. Porque existem pontos que eu prefiro na série, que eu acho que na série fluem de uma forma melhor. Mas tem detalhes que, gente, só aqui no livro é que realmente eles conseguem passar pra nós isso tudo. Existem detalhes que você não consegue colocar na série, senão ficaria grande demais. Então, eu acho que os dois se complementam muito. Eu acho que os dois se ajudam, sabe? É importante demais você ler os dois, eu acho, pra você ter uma visão, assim, geral do casamento de verdade. Nesse capítulo eu também consegui perceber que a Claire começa a se dar melhor com os homens, né? Eles começam, na verdade, eles estão se acostumando com a presença de uma mulher entre eles e ela começa também a se acostumar com eles. Na verdade, eu acho que agora eles respeitam muito mais a Claire por ela estar casada com o Jamie, né? Então, nesse capítulo eu também percebo aí que eles estão se dando melhor. E depois deles retornarem aí para os aposentos deles, depois de um dia inteiro juntos aí, um dia inteiro só para eles entram no quarto deles e a Claire nos relata que tá cada vez mais difícil segurar, que ela tá sendo levada por ele, assim, né, de uma maneira absurdamente rápida, que ela não planejava que isso acontecesse. Ela está se envolvendo, está se entregando pra ele. E, gente, ele tá sendo muito fofo com ela. Como não? Como ela não faria isso? Como ela não se entregaria a ele? Porque, nossa, ele tá muito entregue, né? Desde o princípio, assim, ele está entregue pra ela. A gente já percebia que ele estava se apaixonando por ela já há algum tempo, mas agora tá sendo difícil pra ela segurar também. Ela está sendo levada de roldão, assim como ela disse, pelo Jamie. E o Jamie termina esse capítulo dizendo que a Claire ainda é uma incógnita pra ele, que ele ainda não sabe realmente como ela é, quem ela é, na verdade. Ele sabe que ela não é uma espiã, que ela realmente tá falando a verdade, mas e aí, quem ela é, né? Ele comenta aqui pra gente no final desse capítulo que ele ainda não conseguiu decifrar. E aí, galera, o que vocês acharam? O que vocês acharam da noite de núpcias e do dia seguinte aqui nos livros? Vocês gostaram mais na série? Gostaram mais nos livros? Como eu disse pra vocês, eu acho que um complementa o outro e que vale muito a pena vocês verem tanto a série quanto lerem os livros pra vocês terem mais detalhes daquilo que a gente viu na série. Eu amei essa leitura da semana, espero que vocês também tenham gostado. Semana que vem, capítulo 17 e 18, aguardo vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até lá. Tchau!